Saudações, meus caros espectadores. Sejam bem-vindos a um novo estudo bíblico das Sagradas Escrituras. Dessa vez, estaremos abordando o tema dos 144 mil selados. Esse tema é fascinante, pois nos mostra o infinito amor de Deus pela humanidade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz que mesmo se nós não cumprirmos nossos compromissos com Deus, Ele sempre permanece fiel a nós, porque ser fiel é parte essencial de quem Ele é. Nesse vídeo, vamos ver quem são os 144 mil selados do Apocalipse. Antes de começar, gostaria que você deixasse um like no vídeo. Isso nos ajuda a continuar produzindo mais vídeos como esse. Agora, vamos começar. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo em nossos corações, queremos estar com Ele. A Igreja espera ansiosamente pela vinda de Jesus Cristo e acreditamos firmemente no que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Quando Jesus voltar, Ele virá com um grande som, anunciado pelo arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que já morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, que ainda estivermos vivos, seremos levados para encontrar o Senhor no céu, juntamente com aqueles que já ressuscitaram, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, muitos de nós nos perguntamos o que acontecerá após o arrebatamento da Igreja. Alguns acreditam que o Espírito Santo também partirá com a Igreja. No entanto, em Apocalipse capítulo 7, é mostrado que após o arrebatamento da Igreja, o Espírito Santo permanecerá na terra e selará 144 mil pessoas para proclamarem o Evangelho de Deus. Para entender melhor nessas passagens, João descreve uma visão que teve de 4 anjos que estavam de pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Ele viu outro anjo subindo do lado do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foi dado poder para danificar a terra e o mar, dizendo-lhes que não danificassem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que houvesse selado nas suas testas os servos do nosso Deus. João ouviu então o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele enumerou 12 mil de cada tribo: Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Nesses versículos, vemos que 144 mil serão selados, e as Sagradas Escrituras registram claramente que os 144 mil selados serão israelitas. No entanto, há muitos que negam que os 144 mil selados sejam israelitas. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová afirmam que os 144 mil selados são os membros mais consagrados de sua congregação, que já estão no céu, enquanto o restante dos testemunhas estará na nova terra. Por outro lado, os adventistas afirmam que os 144 mil selados são um número simbólico e se referem a todos os adventistas do mundo que têm sido fiéis a Deus e têm o sinal de guardar o sábado. Todas essas doutrinas não condizem com as Sagradas Escrituras. Como já mencionamos, os 144 mil selados são da nação de Israel. O apóstolo João diz que viu 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Ele também viu outro anjo subindo do lugar onde o sol nasce, e esse anjo tinha o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos, aos quais foi dado o poder de prejudicar a terra e o mar,
dizendo: não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Para entender esses versículos, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, o relato bíblico narra a abertura dos selos, que serão o juízo de Deus sobre esta terra. Agora, o capítulo 7 do Apocalipse é um parêntese de graça no qual encontramos dois grupos de redimidos que serão libertados da ira de Deus. Nesse ponto é importante notar que a questão principal aqui não é quem será salvo da grande tribulação, mas quem será salvo da ira de Deus que virá quando o Cordeiro aparecer para pôr fim ao governo do Anticristo e estabelecer o dia do Senhor, do qual muitos servos de Deus falaram. E é por essa razão que João viu 4 anjos que seguravam os 4 ventos do céu, que representam os juízos de Deus. João também diz que viu outro anjo que subia de onde o sol nasce e tinha o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem foi dado o poder de prejudicar a terra e o mar, dizendo: não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Os 2 grupos que serão libertados da ira do Senhor são os seguintes. Em primeiro lugar, temos os 144.000 selados, que são das 12 tribos de Israel. Enquanto o segundo grupo é composto por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, como encontramos em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 até o 17. Agora, todas essas pessoas que serão libertadas da ira do Senhor são aquelas que terão aceitado Jesus em seus corações. No livro de Apocalipse capítulo 9, versículos 3 e 4, João descreve a visão na qual gafanhotos saem de um poço. Esses gafanhotos têm poder semelhante ao dos escorpiões e são instruídos a não prejudicar a erva da terra, nenhuma planta verde ou árvore. Em vez disso, eles têm permissão para causar danos apenas aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Nos versículos 4 a 8 do capítulo 7 do livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve que viu 144.000 pessoas sendo seladas por Deus. Essas pessoas são representantes de todas as tribos de Israel, e cada tribo tem 12.000 pessoas seladas. Nesses versículos, vemos claramente que os 144.000 selados serão israelitas. Embora muitos neguem isso, o texto fala de Israel e menciona especificamente 12 de suas tribos. Sempre que a Bíblia apresenta uma lista das tribos de Israel, ela se refere aos descendentes físicos de Israel. E aqui não há razão alguma para fazer uma exceção e interpretar de forma simbólica. É verdade que o povo de Israel rejeitou seu próprio Messias e o crucificou. Essa mesma atitude de rejeição foi mantida por seus descendentes desde então. No entanto, apesar dessa rejeição, Deus, chamando a atenção para Israel no Antigo Testamento, fez muitas promessas a Israel que ainda não foram cumpridas. Se Deus rejeitasse Israel, então a palavra de Deus falharia e não se cumpriria. Por essa razão, o apóstolo Paulo abordou esse assunto delicado de diferentes ângulos e finalmente anunciou que Deus teria misericórdia novamente de seu povo, e naquele momento eles creriam no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11, versículos 25 a 27 do livro de Romanos, Paulo fala sobre um segredo que ele não quer que os crentes ignorem. Esse segredo é que parte de Israel endureceu seus corações em relação ao Evangelho, mas isso é temporário. Ele explica que isso aconteceu até que um grande número de gentios se converta e entre para a fé cristã. Então, Paulo cita uma profecia do Antigo Testamento que diz que, no final, todo o Israel será salvo. Ele usa essa profecia para explicar que Deus tem um plano especial para Israel
e isso inclui sua salvação final. Ele menciona que um libertador virá de Sião, referindo-se a Jesus Cristo, para remover a impiedade de Jacó, ou seja, o povo de Israel. Paulo termina esses versículos falando sobre um pacto de Deus com Israel, prometendo tirar os pecados deles. Isso indica que, no final, Deus cumprirá sua promessa de salvação para Israel. Segundo estudiosos bíblicos, afirmam que os 144 mil selados terão a missão de evangelizar durante a grande tribulação. E como resultado de sua evangelização, milhões de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas entregarão suas vidas a Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 até o 17, relata que o apóstolo João viu uma multidão de pessoas que não podia ser contada, de todas as tribos, povos e línguas. Todos estavam diante do trono e da presença do Cordeiro, adorando a Deus. O relato bíblico diz que um dos anciãos disse a João que todas essas pessoas diante do Cordeiro eram as que haviam saído da grande tribulação, que tinham lavado suas roupas e as tinham tornado brancas no sangue do Cordeiro. Como já mencionamos antes, todas essas pessoas que terão saído vitoriosas da grande tribulação serão produto da evangelização dos 144 mil selados. Com isso, quero dar a entender que assim como Jesus escolheu seus 12 apóstolos para pregar o Evangelho, assim também Deus escolherá 144 mil judeus para pregar o Evangelho na grande tribulação. Muito além desses 144 mil judeus, uma grande multidão de judeus também será salva, mas dá-se grande relevância a esses 144 mil, porque serão os responsáveis por pregar o Evangelho durante a grande tribulação. Alguns acreditam que esses 144 mil serão acompanhados pelos 2 testemunhos que Deus enviará para pregar o Evangelho durante o governo do Anticristo. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, relata que os 2 testemunhos serão eliminados pelo Anticristo. Portanto, é provável que os 144 mil selados também sejam eliminados por causa do Evangelho de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e os que se assentaram sobre eles receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a marca na testa nem na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11, também nos dá a entender que os 144 mil selados serão eliminados na grande tribulação por causa do testemunho de Deus. Com isso, concluímos nosso estudo. Quero agradecer por fazer parte do nosso canal Fato Milenar. Que Deus te abençoe grandemente. E por hoje é tudo. Nos veremos no próximo vídeo.